A ACL Soluções contra Incêndio é uma empresa especializada em consultoria completa para o processo de renovação do auto de vistorias do Corpo de Bombeiros para condomínios, residências e indústrias, incluindo elaboração de projetos contra incêndios, treinamentos de brigada de incêndio, primeiros socorros e instalações de equipamentos para salvar vidas. Gás de Água Centenário. Agilidade que você deseja, qualidade que você precisa. Comprando gás de água através do anúncio do podcast, você ganha 10% de desconto. Prado Motors, sua concessionária em Cabriúva e região. Venha fazer um test drive. Showroom disponível. Atendimento pós-venda. Atendemos aos sábados. Confira nosso estoque e não deixe de falar com nossos vendedores. Acesse agora a página no Instagram, @Prado Motors. Somefis é um escritório de contabilidade focado no digital, que tem como objetivo ajudar os clientes a alcançar o sucesso financeiro, permitindo que se concentrem no crescimento de seus negócios e alcancem seus objetivos pessoais. Os serviços incluem contabilidade mensal, planejamento tributário, consultoria financeira e muito mais. Seja você um empreendedor iniciante, uma pequena empresa ou um profissional autônomo, estamos confiantes que a Somefis pode ajudá-lo a alcançar o sucesso. MyBroker, atendimento personalizado em investimento imobiliário. Na MyBroker você encontra financiamento, aluguel, venda, personalização, serviços de seguro e revenda, tudo em um só lugar, transformando a vida das pessoas através de negócios imobiliários bem-sucedidos. Gravatas Jundiaí tem as melhores gravatas e a maior variedade para você chegar na maior elegância. Ei, líder, no próximo congresso, pense em Gravatas Jundiaí para vestir os varões de sua igreja. Gravatas Jundiaí deixa o crente ainda mais elegante. Joaquim Mateus Neto Advocacia. Soluções em direito da família e sucessões, direito trabalhista, direito previdenciário e direito criminal. Joaquim Mateus Neto, o apoio jurídico que você precisa. O trado motorizado é a solução perfeita para quem precisa cavar buracos com rapidez e eficiência. Com um motor potente e fácil de manusear, esse equipamento é capaz de realizar perfurações precisas em diversos tipos de solo, desde areia até rochas mais duras. Além disso, o trado motorizado é extremamente versátil e pode ser utilizado em diversas atividades, como construções, instalações de cercas, plantio de árvores, entre outras. Seu design compacto e portátil permite que seja transportado facilmente para qualquer local. Não perca mais tempo cavando buracos manualmente. Adquira agora o trado motorizado e aumente sua produtividade de forma rápida e eficiente. A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, o Rota 146. Hoje nós estamos aqui numa edição mega especial da nossa 33ª Conferência Missionária. Eu estou aqui com o meu querido amigo Manuel. A paz do Senhor. Você conhece, né? De longa data. Paz do Senhor, pessoal. As câmeras mais presentes de toda a geração eleita em Madiju. E nós estamos... Cada glória é um flash. Eita! E nós estamos aqui, queridos, com o nosso querido pastor Charlton, a sua esposa irmã Sandra, que são muito bem-vindos, têm nos prestigiado aqui, nos ensinado a palavra de Deus, trazido muitas histórias, né, ali diretamente de Guiné-Bissau. A paz do Senhor, pastor Charlton, irmã Sandra, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. E nós vamos trocar experiência. Na verdade, vamos aprender aqui hoje, né, mano? São muitas experiências, são muitos aprendizados, né? Eu acredito que seja uma longa caminhada. Eu gostaria de começar perguntando isso. Como é que começou a caminhada de vocês? Quando vocês perceberam esse chamado para dirigir, para pastorear, para falar de Jesus, esse comecinho da caminhada de vocês na fé cristã, entendendo esse chamado também de pregar e anunciar a palavra de Deus. Pai do Senhor, meus amados irmãos, é um privilégio para nós estarmos aqui hoje nesta entrevista na 33ª Conferência Missionária da Igreja Assembleia de Deus de Jundiaí. Então fomos convidados, né, como preletores. Então eu me converti praticamente com 11 anos de idade, no ano de 1988. Então, passando algum tempo, eu me afastei dos caminhos do Senhor e no ano de 1991, quando as Assembleias de Deus adentrou as terras de Guiné-Bissau, dali eu me reconciliei. E desde então
estou servindo, fui convidado pelo pastor Pedro e a irmã Raquel para ser professor da escola dominical. Então, assim começamos trabalhando, né, e galgando posições aos poucos, que é a graça de Deus, né, na nossa vida. E hoje estamos pastoreando ali na Guiné-Bissau. Mas, na verdade, a gente nem imaginava que isto poderia acontecer na nossa vida, porque eu tinha outros sonhos, né? Eu queria me formar, inclusive, já tinha matrículas, tudo legalizado para cursar a medicina. E depois que o governo cubano, né, terminou o convênio, então aquilo foi para água abaixo. Depois tentei de novo cursar o direito, né? E ainda tentei uma bolsa da Unilap aqui para o Brasil e deu a guerra de 1998. E de lá eu vi que realmente Deus tem um plano e um propósito. E no ano de 2005, né, embarcamos para cursar a teologia aqui em Pindamonhangaba e agora retornamos com o propósito de treinar obreiros e de formar líderes capazes de assumir a obra em Guiné-Bissau. Graças a Deus. A conversa vai ficar parecendo história bíblica. Aqui... apenas pontos para poder marcar a história. Agora a Sandra também tem uma história bem legal e eu gostaria que chegasse até o momento do Ibade também. Ok, obrigada. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Então, quando eu me converti, comecei a frequentar a igreja ali em Guiné. Sou aluna dele. O amor surgiu na sala. Não. Olha, temos outro podcast aqui, um corte, uma história de amor. Sou aluna dele e comecei a se destacar aos poucos. E ali a irmã Raquel disse, olha, eu estou precisando de uma professora para as crianças. Eu disse, olha, estou aqui, posso. Comecei a ser treinada por ela. Depois de muito tempo, tenho uma classe assim, só de crianças, de 0 a 2 anos para trabalhar. Trabalhei ali, comecei a pegar o gosto de trabalhar na escola dominical e assim foi indo aos poucos. Depois conheci Charlton, depois do casamento, começamos ali no ministério ensinando e no ano de 2005 viemos cá para estudar, voltamos e damos continuidade à nossa obra ali. Na sua conversão, hoje pela manhã, na ministração aos jovens, foi algo que me marcou muito. A questão do seu avô recomendar ao seu pai para que conduzisse você e seus irmãos a Jesus. Compartilha com a gente essa questão. É que eu sou de uma etnia, assim, muito acirrado nessas coisas de macumbaria. O meu avô é o chefe de macumba lá. Só que quando a minha mãe começou também a ministrar ali, ela adoeceu e faleceu. Então, como sou filha mais velha, então eu tinha que continuar o que ela deixou ali. Tudo foi preparado e assim. Só que esse meu avô nunca concordou, porque ele sabe muito bem que era triste, era difícil, aquilo podia trazer o quê? Morte na minha família. Se eu não conseguisse realizar tudo conforme era exigido, traria tristeza para a família. Então, quando chamou meu pai, ele disse, olha, por favor, leve essas crianças para Cristo. A gente nem sabia o que era levar a Cristo, mas ele nunca foi crente. Ele era chefe de macumbaria. Leve essas crianças a Cristo. Então, quando esse amigo do meu pai veio em casa, reuniu todos nós ali, conversando, falando de Jesus, dando testemunho da sua vida, eu disse, olha, se Jesus tem poder para fazer o que ele fez na vida desse homem, então eu quero aceitar. Fizeram um apelo, levantei a minha mão e disse, olha, Jesus, eu quero. Eu fui conduzida à igreja, a partir de então fiquei. Disse, não vou voltar atrás. Que idade você tinha nessa época? 18 anos. 18 anos. Sim. Já era uma jovem. Sim. E a gente percebe que a cultura
lá da África, Guiné especificamente, é voltada para essas religiões de matrizes mais éticas, é bem forte isso lá. E como é que é esse processo de conversão, esse processo de evangelização num lugar onde que provavelmente tem bastante a cultura da feitiçaria, alguns trabalhos específicos com esses tipos de religiões? Eu acredito que seja algo muito pujante lá. Como é que é esse desafio, né? Até para vocês se desvencilharem disso e anunciarem a outras pessoas o evangelho a ponto que elas saiam disso também. É assim, porque como sendo guineense já conhecemos um pouco tudo da cultura. A gente usa a mesma cultura para falar de Jesus a essas pessoas, que Jesus tem poder para salvar, para libertar. Só Jesus pode dar a solução àquele problema. A gente usa mesmo a nossa tradição. Práticas que elas usam ali, a gente pega alguns pontos para falar de Jesus ali mesmo, de que ele é tão poderoso para salvar o homem. Não existe macumba que pode travar o reino de Deus, não. Jesus é o poderoso, ele pode fazer tudo. E esse é o contexto maior assim que vocês enfrentam hoje, evangelizando, pregando, essas pessoas que estão mais ligadas a esse tipo de matriz religiosa, ou tem outras que vocês enfrentam lá em Guiné? Temos o islamismo também, que é um problema sério, um desafio, né, para a Guiné-Bissau, porque todos os países da costa ocidental, principalmente os países que fizeram a fronteira com Guiné-Bissau, são países islâmicos, né, com mais de 90% da população praticando o islamismo. E o objetivo deles hoje é islamizar Guiné-Bissau. Até porque, neste exato momento, dado ainda não divulgado, mas presume-se que mais de 50% da população já são praticantes do islamismo na Guiné-Bissau. Sendo um país jovem, que tem mais do que a metade da população jovem, né? De idade de 5 a 15 anos, praticamente, né? Só com a modernidade, a globalização e tudo, algumas coisas estão a mudar, mas os mais antigos estão ainda presos às crendices, às crenças, né? Às práticas ocultistas, porque acreditam que não fazendo aquilo pode atrair a ira, não é? Dos deuses contra a família, contra a aldeia toda. Então eles primam para poder cumprir na íntegra, evitando assim algum problema ou algum constrangimento com os deuses. Mas, como a Sandra falou, então, como conhecemos um pouco de cada etnia de Guiné-Bissau, que Guiné-Bissau é um mosaico cultural, tem praticamente mais de 40 etnias, embora oficialmente foi divulgado que é 27, mas são macros, mas dentre algumas etnias temos microetnias, né? Microdialetos dentro de Guiné-Bissau. Então, perfazem em torno de 40 dialetos. E o país sendo pequeno também, esse mosaico cultural, né, a gente vive pacificamente. No passado havia rivalidades, guerras de conquistas e tudo mais, mas hoje vivemos pacificamente. Inclusive, na Constituição da República, que é a lei magna do país, não é? Então, tem uma cláusula que diz que o país é laico. Então, essa laicidade nos dá a oportunidade hoje de podermos divulgar o Evangelho sem ser coagido e tudo mais. Mas existem perseguições que não são diretas, abertas, mas por detrás sabemos que tem uma mão oculta, uma força trabalhando, querendo travar o Evangelho na Guiné-Bissau. Mas também a igreja está alerta e sempre orando, buscando a Deus e lutando para cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Quando você fala de etnias, você está falando que são várias, né? Aliás, etnias têm também as suas línguas, ou os dialetos. E aí, os dados que vazam para nós são balantas, fulanes, maniacas, mandingas e papeles. Esses são os mais... Os mais numerosos.
Porque diz assim, balantas fala que são 30%. Vocês são balantas, é isso? Sim. Eu sou balanta e ela é mestiça. É balanta e E pepé. Pepe. Aí os fulanis ou fulanis que falam? Fulas. Fula ou fulanis. Fulano, porque está gravado fulanis aqui. Agora sim, eu estive lá somente uma vez e num culto que a gente foi, que eu não lembro qual aldeia, não se estava falando nem português, nem o idioma crioulo, e tinha uma língua sendo falada, traduzida para um outro pessoal que estava assistindo que falava outra língua também. Então, como é para vocês, missionários formados no Brasil, na língua portuguesa e tal, vocês têm material didático hoje para trabalhar? Porque aqui a gente conseguiu mandar 10 mil Bíblias em crioulo, né? E acho que está na hora de fazermos mais, né? Para alimentar vocês. E como suprir isso para discipular? Porque tem toda essa questão de o pessoal ter medo dos espíritos. Quando eu estive lá, o pessoal falou que quando tem um redemoinho e o vento passa assim na rua, o pessoal fica com medo de passar no mesmo local. Exatamente. Como dizer para os irmãos, olha, não precisa ter medo, porque é apenas um fenômeno da natureza, para vocês trabalharem tudo isso? Então, a juventude hoje está com a mente mais aberta, né, tendo contato com a academia, nas escolas, faculdades, universidades. Então, já tem a noção e entendimento. Mas as gerações mais antigas, né, achavam que aquilo era ação demoníaca, né, os demônios é que fazem aquilo. Então, de jeito nenhum. Até hoje ainda existem crendices nesse sentido, nesse aspecto. É verdade, é verdade, não é? Já estou entrando. Já aprendemos em crioulo. uma palavra bardade. Já estou entrando em crioulo. Que o país não tem nenhuma gráfica cristã e evangélica, né? Nenhuma imprensa, por exemplo, que possa produzir literaturas cristãs. E também não temos escritores, né, nessa linha teológica para estar elaborando materiais e tudo. Então é uma carência enorme, pelo que não temos um material assim específico para o discipulado. Então usamos o conhecimento geral através da Bíblia Sagrada, né, orientando, né, aqueles primeiros passos elementares e assim ensinando quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo. Então, esses elementos a gente trabalha, o pecado, né, a solução para o pecado, a vontade de Deus, o crescimento. Então, através da Bíblia mesmo, usando o conhecimento geral da Bíblia. Mas não temos uma literatura específica voltado ao discipulado. É uma carência muito enorme. Graças a Deus, recentemente foi inaugurada a livraria CPAD, né? Poderia ser um balão de oxigênio ali em Guiné-Bissau, mas acontece que CPAD foi instalado num período em que já temos um outro governo, que o regime mudou e o presidente da República decidiu pura e simplesmente cortar todas as isenções a organizações não estatais e como as igrejas. Então, isso levou com que os materiais de CPAD, o custo, né, ficou muito alto. Imagine, por exemplo, uma Bíblia de 54 mil. Não tenho ideia agora. 54 mil, acho que daria mais de que 400 mil aqui. Uau. Como é que está o câmbio? Mais de que 400 mil, mais ou menos. 54 mil francos CFA. Quase $90, mais ou menos. 90 dólares. É R$450 aproximadamente. Exatamente. Veja só. Que Bíblia estaria nesse preço hoje? Bíblias como Bíblia Pentecostal, Bíblia, né, que é de estudo. De estudo, De estudo. Publicação de CPAD. Então fica na contramão do poder aquisitivo, não é? Para qualquer realidade aqui. Para a realidade do nosso país. Então isso está dificultando, porque a gente conseguiu as documentações em que
a CPAD poderia desalfandegar todo o material, né, tendo isenções e tudo, mas tiveram que pagar quase mais de que 4 milhões, se não me falha a memória, 4 milhões de francos CFA. E também se venderam os livros ali num preço acessível, praticamente não vão nem recuperar a metade ou um terço do valor investido. Então, isso é algum constrangimento que eu particularmente estou percebendo. Mas a população está com a fome, principalmente os seminários teológicos, né, como o IBAD, por exemplo, os alunos que precisam de materiais teológicos para estudo, para pesquisa e tudo mais, se aprofundar mais nas matérias, então têm dificuldade para poder adquirir esses livros. Na falta também de materiais impressos, eu acredito que a experiência também de vocês, a experiência no campo propriamente dito, eu acredito que seja algo que as pessoas percebem algo de diferente. Então, eu acredito nesse contexto de feitiçaria, dessas mágicas, dessas coisas ocultas. Tem alguma experiência que vocês podem compartilhar para a gente de algo que vocês perceberam nesse âmbito de alguma conversão ou de algum evangelismo? Nesse contexto, acredito que tenha bastantes experiências, assim, se vocês puderem elencar uma para a gente. Verdade. Eu me lembro, por exemplo, foi no ano 2003, 2004. Levamos um grupo de jovens a uma aldeia que é Bambadinka, né, que o pastor Felipe, inclusive, passou um videozinho da igreja que estava com o telhado, né, inacabado, e agora foi concluído pela graça de Deus. Então, nessa aldeia, levamos o grupo de jovens e saíram para a evangelização. Era na época da colheita de castanha de caju. Então, tinha na entrada da aldeia uma pequena mata, e essa mata é considerada mata sagrada, porque tem a prática da circuncisão. E essa mata sagrada tem alguns pés de caju. Só que as mulheres não podem entrar nessa mata sagrada, né, porque é consagrado para a circuncisão dos homens, né? Se uma mulher for pego, então ele pode até sofrer consequências drásticas, né? Sem contar com o medo que é colocado nos corações, né? De que se você entrar você vai morrer e tudo. Dali as jovens da igreja saíram à evangelização e adentraram nessa mata colhendo caju. Meu Deus. Elas não sabiam. Não sabiam. Eu tinha saído para arranjar alguns suprimentos, não é, para a juventude, porque é um acampamento na aldeia. E depois foram para a igreja, oração e vigília e tudo mais. E quando eu estava retornando no dia seguinte, os velhos estavam todos sentados, os anciãos, não é? Aguardando o responsável, né, para poder conversar com o responsável. Eu estava chegando e eles me interpelaram. Você é o responsável desse grupo? Sim, eu sou responsável. Vocês vieram aqui nessa tabanca, as vossas meninas entraram onde não deveriam entrar, todas elas vão morrer. Vocês podem estar certos que elas vão morrer. E depois uma outra coisa, a vossa presença aqui, né, afugentaram todos os irãs. Irãs são demônios, né? E os demônios fugiram e foram para Bolanha. Lá chama-se de Bolanha. Bolanha é uma área próxima ao rio onde é praticado a agricultura, né, a plantação de arroz e tudo. E quando disseram que... Só para tirar uma dúvida, eles tratam como demônios e adoram a demônios mesmo, ou eles entendem como alguma entidade divina, alguma coisa? Alguma entidade divina, né, que eles chamam de... nós entendemos que são demônios, mas só para saber se eles adoram os demônios mesmo, ou se eles pensam que são alguma outra... Eles pensam. Entendi. Eles chamam-se lá de Irã, não é? E para nós, como cristãos, sabemos que são espíritos, né, demoníacos. Então, quando disseram aquilo, eu dei glória a Deus dentro de mim, não é? O nosso objetivo é levar a libertação, não é, naquele lugar. Então, isto
são acontecimentos e fatos que nos marcam para ver o poder de Deus que nós servimos. Só a presença da igreja, os demônios fugiram. A morte que eles disseram para as meninas não seriam eles que Nenhum morreu. Seria os espíritos morreu. que iriam matá-las. Iriam matar. E esses anciãos, muitos já morreram. E as irmãs da igreja estão, muitos já são formadas, médicas, né? Então, só temos que glorificar a Deus. Só para desenhar, né? Que acho que quem estava ouvindo a história e ouviu os anciãos falar, elas vão morrer, somos nós que vamos matar. A gente já acredita que é uma ameaça direta, a gente vai pegar e... Na verdade, o temor deles pelos espíritos, exatamente. Que os espíritos iriam se vingar das jovens. Exatamente. Né? Então, tem uma outra menina ainda, uma outra experiência. Ela estava possessa mesmo dos espíritos malignos. Trouxeram a menina na igreja para a gente orar. Oramos e nada acontecia. E em plena oração, Deus revelou ao Nicolas, pastor Pedro conhece. Falou, olha, ela está com um negócio, né, na cintura. Um cordão na sua cintura. Se vocês destacarem ou cortarem o cordão, ela será liberta. Ela foi trazida pelas irmãs da Igreja Católica. Benzeram a água, fizeram não sei o que, nada resultou. E dali pegaram a menina e levaram para a igreja. E nessa oração Deus revelou. E como éramos, a maioria era mais homens, não podíamos, né, mexer nela. Dali chamei uma irmã da igreja. Falei, pega ela, leva na secretaria da igreja, tem uma tesoura ali na mesa e corte o cordão. E ela, levou ela, cortaram o cordão, né? Voltou, já estava liberta completamente. Glória a Deus. Completamente. E uma outra ainda também possessa. Ela sempre, quando vinha para a igreja, era na época do pastor Carlos, o Indino Indiai, que vocês conhecem. Também estudou aqui no IBAD. Ela vinha, o irmão dela é pastor atualmente em Portugal, pastor Beto, né, da igreja do Bandi. Toda vez que a gente estava junto dela, ela falava com espíritos, né? A gente não via, mas ela via e falava. Vocês fugiram agora, porque viram os crentes, fugiram. Voltem de novo, venham. Né? Quando ela está sozinha, era aquela opressão, né, diabólica na vida dela. Afinal, ela tinha um contrato de casamento com o demônio, o mundo espiritual. Inclusive, recebeu uma aliança e colocou no dedo. Também Deus nos revelou, deveríamos tirar aquela aliança. E quando eu conversava com ela, você tem que confessar. E Deus nos revelou. E quando Deus nos revelou e tiramos aquela aliança, ela ficou liberta completamente. Então, tem pactos assim em Guiné-Bissau. Pessoas que vão e fazem pactos e depois não cumprem e começa, né, a manifestação, a opressão maligna na vida das pessoas. Ou seja, os espíritos se vingam mesmo. Exatamente. E a gente percebe, Manu, essa realidade do mundo espiritual disso, né? Porque parece até um contexto relativamente distante aqui pra gente, essas questões dessas manifestações, esses contratos, questões de aliança, e a gente vê essa seriedade de como a gente deve tratar as coisas espirituais com o zelo, né, que merece a palavra de Deus, e a gente percebe através dessas experiências que o nosso relacionamento com Deus é algo seríssimo. Exatamente. O mundo espiritual é uma realidade seríssima, que ela não deve ser negligenciada, né, com esses testemunhos. É impactante. Nas duas histórias da mata que as moças entraram e da moça falando que os espíritos se afastavam quando vocês entravam,
mostra como o mundo espiritual, ele realmente Existe. está ali, né? Presente. E reage, né? Então, existe resposta. É. A simples presença da igreja numa área impediu os espíritos malignos De manifestar. de operarem. Então, não é conversa da carochinha. Não, Exatamente. Não é fábula. Não, até no meu trabalho, lá no hospital, não vou chamar o nome, temos um general que ficou, agora teve problema e passou por cirurgia. Não sei o que houve ali, me chamaram para cuidar dele. Eu fui, afinal, a esposa era o mandante de todo aquele reino diabólico. Primeira vez fomos na casa dele. Eu vi aquelas coisas de macumba logo na sala. Montaram, colocaram tudo. Falei, Jesus, então é agora. Fizemos curativo e voltamos para o hospital. Eu e um médico crente. Depois de lá começamos a orar. Aquele senhor foi levado para o hospital. Ficou ali internado. Quando era o meu serviço, a mulher não aparecia. Não falou para mim, falou para o sobrinho do marido. Quando essa moça entra aqui, os meus espíritos fogem. Eu disse, porque esses dias não estou vendo ela aqui. Ele disse, ela não vai vir. Ela já sabe qual é o seu turno. Quando você sai, ela vem. Quando você entra, eu vou ficar aqui. É assim. Meu Deus. É. Ela sabe mesmo. Glória a Deus por isso. É a Sim. realidade bem Glória a presente na dimensão. É bem presente. Porque, às vezes, eles dizem, olha, nesse caminho vocês não podem passar, como preocupação de igreja, onde a igreja de Lalaquema foi construído. Disseram que aquele lugar ali é caminho de demônio. Para Deus não existe impossível. Onde o A templo igreja, está construído. sim, Do disseram lado do tem lado um poilão. que ninguém Debaixo podia daquele mexer. poilão eles fazem cerimônia, pastor Pedro. Para derrubar aquilo era um problema muito sério. Sim. Mas Deus operou o poilão hoje, morreu por si Sozinho. mesmo, sozinho, e o lugar ficou livre agora. Vocês falaram do IBAD, vieram para cá, estudaram. E vocês são a prova evidente assim, para nós de como a obra missionária não é um trabalho de apenas curto prazo. Vocês são a evidência de que uma obra missionária séria, consistente, ela depende de médio e longo prazo. Né? Exato. Porque você começou como criança, ela já na fase indo para a juventude. E hoje vocês estão podendo investir também nas crianças. Exato. Né? Hoje pela manhã a irmã Sandra comentou que já há crianças que foram crianças quando o pastor Pedro e a irmã Raquel Sim. estavam lá, e hoje eles já são os profissionais que estão atuando, que estão salgando a sociedade, levando luz como médico, como advogado. Então, para vocês, na verdade, vocês são a primeira geração. Essa aí Sim. já é a segunda geração. Segunda geração. Então, vocês têm uma carga maior, porque vocês vieram para cá, se qualificaram e agora estão dirigindo o IBAD lá, né? Certo. Quantos irmãos estão estudando? Como é que está sendo os cursos? Está dando para atender gente de outras regiões mais distantes? Como é que está esse modelo? Olha, é muito gratificante trabalhar. Eu gosto de ensinar. Às vezes eu paro, deixamos livro didático de lado, começo a falar com eles dia a dia no ministério. É muito bom isso. Por quê? Porque quem chama é Deus, quem capacita também é Ele. Devemos estar somente atentos e obedientes à palavra de Deus. Estamos ali no IBAD ensinando, preparando os jovens. Eles começam a quando a pessoa vai aprender mesmo, começa a descobrir coisas novas. A gente fazia assim. Afinal, não é assim que se faz. Justamente, eu falo assim, justamente, é por isso que vocês estão aqui.
para cada um voltar à sua igreja e ensinar a forma correta de olhar a Bíblia, de ver a Bíblia, de ensinar a Bíblia, de praticar a Bíblia. A Bíblia é prática, não é somente ensino, mas também é prática diária. Levar a palavra é prática diária. Mostrar Jesus de uma forma holística. Olha, é prática diária, é relacionamento com Deus. É gratificante estar ali no Ibadi, ajudar as pessoas. Eu gosto, eu amo fazer isso. Ajudar. Todos os dias. Eu amo fazer isso, ajudar as pessoas. Eu queria entender essa rotina do hospital. Você está trabalhando no hospital ainda? Estou. Faz o que no hospital? Sou enfermeira. É enfermeira? Sim. É outra porta de evangelização. Aí a gente evangeliza, porque, olha, é coisa de Deus. Quando saímos aqui em 2008, assim que eu voltei, eu queria cursar medicina. Uau. Sim, eu queria cursar medicina. Até parece que, como ele não conseguiu, eu fui lá. Mas não, eu queria cursar medicina porque era algo que estava dentro de mim desde pequena. Eu gosto de estar perto das pessoas, de conversar, de ajudar essas coisas. Quando retornamos em 2008, fizemos, como para vocês aqui, vestibular. Eu fui e fiz. Tenho nota. Boas notas para fazer entrar. Sabe o que é que eles disseram para mim? Que eu já tinha mais de 25 anos, não posso. Chorei. Lamentei. Até fui com ele para tentar ajudar, se conhecia alguém ali, para ajudar somente a ingressar. Olha, disseram não. Fiquei 1 ano e meio. Eu não queria estudar, não queria fazer nada. Um dos professores, uma vez, fui lá no mercado, encontrou comigo, ele disse, olha, você não pode fazer medicina. Disseram que a idade, com essa idade você não pode entrar. Vai, faça a enfermagem, depois você procura a especialização. Naquela hora, eu disse, Logo o ano seguinte fui lá. Entrei para a enfermagem, terminei, Eu fui no Hospital Militar como estagiária em 2017. Trabalhei ali 3 anos. Quando houve recrutamento, mandaram o meu nome diretamente. Disseram, vamos ficar com essa estagiária. Vai ficar aqui no Hospital Militar. Então, fui diretamente para treinamento. Voltei e eles me colocaram ali até hoje. Glória a Deus. E com isso, né, pegando esse gancho, dá para perceber que as religiões do contexto, o contexto geral de Guiné-Bissau é um contexto que não está muito familiarizado, assim como nós aqui no Brasil estamos, de ouvir falar de Jesus, porque apesar de nem todos serem cristãos evangélicos, a maioria do Brasil é cristã, né? Tem um conhecimento sobre Jesus, sabe da história que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, e alguma coisa tem. Agora, no contexto de vocês é algo mais diferente, para começar a explicar, para começar a falar sobre a morte de Jesus, a ressurreição, o poder libertador de Jesus. Como é que geralmente funciona essa dinâmica? É caso a caso? Depende da situação? Como é que vocês trabalham? A gente sabe que é direcionado pelo Espírito Santo, debaixo de uma direção de oração. Mas essa prática, como é falar de Jesus para alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Deixa eu aproveitar o gancho aqui, porque nós temos aqui, a gente recebe poucos relatos, mas chegam, dos muitos sonhos que os islâmicos têm tido com Issa. E aí Issa se apresenta em sonho, e aí vocês têm inclusive aproveitam esse gancho para apresentar Jesus. Exatamente. É interessante dizer que Guiné-Bissau tem recebido, não é, a cultura católica desde a época da colonização. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana já estava presente no país. De uma forma ou de outra, né, as pessoas têm noção um pouco. Apenas o islamismo e os animistas, né, extremados é que fazem resistência. Mas a noção mais ou menos eles têm
da existência de um tal Jesus para eles, não é? De que esse Jesus existe. Alguns recebem, porque o povo guineense é um povo aberto, é um povo amigo, é um povo que você chega na casa de qualquer um. Se é o horário do almoço, ele te convida para almoçar. E se você recusar, inclusive, ele fica ofendido, né? Porque você não a aceitou. Mas os islamistas, eles têm medo de retaliação. Muitos querem ir para a igreja, mas têm medo, né, daquilo que a família pode fazer depois. Porque para a lei islâmica, um islâmico não pode pisar numa igreja cristã. Aquilo é uma profanação para eles. É uma proibição expressa. Uma proibição expressa. E se você for pego sendo islâmico, entrando numa igreja cristã, você é capaz de ser expulso da família e rejeitado completamente porque você já está contaminado, né? Por isso, alguns querem, mas têm receio. Tem a experiência de um homem grande. Se calhar, pastor Pedro já compartilhou aqui com vocês, que é o tio Issa, de Eronhapa. Só uma legenda de nota de rodapé. Explica o que é o homem grande aqui, para quem estiver ouvindo. O homem grande é o ancião. Ancião. Para mim, eu já estava imaginando alguém grande mesmo, alto. É a pessoa mais velha ali. Um homem grande. Então, esse tio Issa, ele é o líder da aldeia dele. Estava doente e saiu da aldeia e veio para Bissau a fim de tratamento, né, na casa dos filhos. Mas durante esse tempo de tratamento, num belo dia, Jesus apareceu para ele em sonhos, para procurar uma igreja. E ele veio às escondidas, porque lá os islâmicos fazem as rezas 5 vezes por dia, não é? Então, de madrugada, ele veio, como o pastor Pedro costumava ir bem cedo, e abrir a igreja para os irmãos que vai para o serviço, né? Antes você pode chegar, orar uns 5 minutos e vai de madrugada. E ele aproveitou essa oportunidade e vinha coberto e entrava. E ali contou, né, a experiência para o pastor Pedro, e o pastor Pedro o orientou e o conduziu a Jesus. E passaram a se encontrar sempre de madrugada, porque ele não pode, né, ir para a igreja na luz do dia, não é? Então, depois ele ficou bom, porque Jesus operou um milagre na vida dele. E dali montamos uma caravana um dia para levá-lo de volta à sua aldeia. Quando chegamos na aldeia, ele reuniu, não é, todos os grandes, não é? Os outros anciãos que estão ali, os homens grandes, os anciãos, e os jovens, filhos e a família toda, como era líder máximo, e disse: olha, esta gente a partir de hoje em diante tem a carta branca e livre acesso a essa aldeia. Mesmo se um dia eu vier a falecer, eu vier a morrer, vocês devem receber sempre, né, esse grupo, né? Eles podem fazer o trabalho. Então, a porta ficou aberta lá para nós. E ele era uma autoridade que a palavra dele era respeitada. Exatamente. Que a palavra de um ancião, né, principalmente nos últimos momentos da vida, aquilo vira uma lei. É uma cultura de respeito mesmo. Cultura de respeito. Todo mundo, né, respeita. Mesmo sendo um jovem, por exemplo, no momento da agonia e tudo, se ele disser alguma coisa importante, depois de morrer, todo mundo respeita, porque o fulano falou. Mas também com medo, porque falou, eles acham, se não cumprirmos, quem sabe, ele pode voltar e fazer alguma coisa. Aí, o animismo ainda está presente. Está presente. Também nisso. Está presente nisto. Olha, a gente podia ficar o resto do dia aqui, são muitas, eu amo ouvir falar de experiências, ainda mais pra gente nesse campo missionário que é tão vasto, né? É tão rico a gente ouvir como Jesus se manifesta, como é essa experiência de estar ali em um campo, às vezes hostil,
com algumas dificuldades que às vezes a gente não tem nem ideia do que vocês passam. Por exemplo, essa questão de caminhos de demônios. Imagina, você fala, não passa ali porque é caminhos de demônios. E chega a igreja, chega o poder de Deus, e aquilo ali é desfeito, e o nome do Senhor é glorificado. Isso é maravilhoso. Isso mostra também que muitas vezes, uma coisa que eu não gosto muito cá no Ocidente, é que quando olha para a África, só sabe falar, eles não têm dinheiro. A questão do dinheiro não é o mais relevante para a África. Né? Então vocês como nativos, deixa isso desenhado para gente. Não é o mais relevante, porque a gente vê a África como uma selva muitas das vezes, né? Eles acham que chegando na África você vai encontrar animais ferozes nas ruas, né? E tudo mais. Tudo é uma savana, né? Exatamente, pintam aquela imagem toda, mas tem países bem desenvolvidos também na África, bem desenvolvidas. Então, o nosso dia a dia, apesar das dificuldades, aliás, tem dificuldade em todos os lugares, apesar das dificuldades, uma família pode até não ter nada. Se é uma família cristã, você vê a alegria na face, né, das pessoas na igreja, por exemplo, mesmo sabendo que depois do culto vamos voltar e não temos nem 1 quilo de arroz, por exemplo, para cozinhar. Mas são alegres, felizes e cantam, glorificam, né, a Deus. Não são apegados a coisas, por exemplo. Né? Muitos vivem uma vida de desprendimento praticamente, dependendo de Deus completamente. Então, a gente depende diariamente de Deus. Essa é uma experiência fantástica. Você não tem muito, às vezes, mesmo a plantação e tudo é mais para subsistência, né? E as mulheres batalham muito para poderem manter as suas famílias, manterem os filhos na escola e assim por diante, mas com muita alegria e vão tocando a vida, né, para frente. Lá a gente se ajuda mesmo. Mesmo se a pessoa não tiver dinheiro para doar, mas tem um prato de comida. Infelizmente nós estamos com pouco tempo, mas eu queria muito, irmã Sandra, que você registrasse aqui pra gente uma experiência que a mim me comoveu muito hoje de manhã, quando você contou da sua experiência com seus irmãos, quando você encontrou Jesus. E como isso hoje já mudou. Né? Pelo menos a quem estava hoje de manhã e pôde ouvir ao vivo, lá no Jardim do Lago, eu acho que vale a pena a gente recordar que todo esse poder de Deus expulsa espírito, cura, aparece em sonhos. Para alguns pode parecer algo distante, mas ela tem algo que aconteceu também com alguém aí, aqui também no Brasil. Mas ela tem uma história diferente para contar. Como falei no início, sou marcada para fazer aquele cerimônia e tudo mais. Quando me converti, os meus irmãos não ficaram contentes com aquilo. São quantos irmãos? São 4. Família grande. Somos 6. Não ficaram contentes porque disseram assim, se ela não fizer, vamos morrer todos. Mas é esse medo que o diabo coloca nas pessoas. Vão morrer todos. Não demorou muito tempo, um dos meus irmãos faleceu. Então trouxeram tudo aquilo. É isso. Já te falamos. O que você está fazendo ali? Volta para fazer cerimônia. Eu disse não. Não tenho como voltar e nem vou voltar. Ele não morreu porque espírito fez alguma coisa. Ele morreu porque tinha saúde debilitada. Ele chegou a se converter mesmo. Numa das campanhas feitas lá na nossa igreja. Eu disse não vou voltar. Então os meus irmãos revoltaram. Ninguém queria falar comigo. Aquilo me entristeceu muito. Eu chorava, sozinha ali. Mas eu percebi que Deus me abraçou e fez, olha, o que Deus fez na minha vida é tremendo. Deus começou a tratar comigo aquela situação de forma totalmente diferente. Porque quase os meus irmãos, ninguém queria conversar comigo, eu abandono, porque eu sentia falta deles.
Sentia mesmo falta deles, mas ninguém estava aí para mim. Chorei muito, lamentei muito e disse: Deus, por que de tudo isso? São meus irmãos. Não posso, eles não podem me abandonar nem tão pouco. Eu fazer a mesma coisa com eles. Porque não temos a mãe. Já morreu fez há muito tempo. Só temos o nosso pai para cuidar. São mais velhos de que, na época, são mais velhos. Ou seja, ainda são. É um abandono. Mas Deus começou a falar no meu coração. Houve uma restauração na minha vida. Parei de chorar, tomei coragem. Disse: olha, se eles não tiveram coragem de me pedir perdão, Jesus disse: vá, você, peça perdão a eles. Todos os meus irmãos hoje, qualquer coisa na família, chamem a Sandra. Se eu não tiver nada, acontece. Se eu não tiver nada, é feito. Chamem ela para estar aqui, para organizar tudo. Qualquer dificuldade no trabalho, inclusive esse meu irmão, agora foi promovido brigadeiro general. Sempre pedi oração. Ore por mim. Ore por mim. Eu disse: olha, sempre eu estou orando para vocês. Mesmo vocês não reconhecendo isso, eu oro diariamente para vocês. Hoje, a gente conversa aos poucos, mas eu acho que Deus vai fazer ainda coisas melhores e maiores. De desprezada se tornou uma referência. Amém. Glória a Deus. Vamos ter que concluir. Eu queria pedir fazer um pedido assim muito pessoal. O pastor Charlton recitar pra gente João 3,16 em crioulo. Porque eu gosto da sonoridade da língua. E aí ele despede a gente com uma oração. Pode ser? Tá bom. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E fala assim: Deus ama gente do mundo demais, que dá seu único filho, para tudo que ele consegue tal, e cata perder, mas está tendo vida com cata acabar. Amém. Amém. Glória. Lindo. Glória a Deus. Faz suas considerações finais para ele poder orar. Muito obrigado. Que aula, que tempo precioso com vocês. A nossa oração é que Deus encha vocês cada vez mais do seu Espírito Santo, Amém. capacite vocês cada vez mais, e que quando a Sandra estava falando, parece que me veio à tona o texto de Salmos 46, que eu gosto muito, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Amém. Um socorro bem presente na angústia. E a gente percebe o cuidado, o carinho de Deus que tem com vocês. Glória a Deus pela vida de vocês, aos irmãos de Guiné-Bissau. Nós oramos para que o Espírito Santo seja derramado de uma forma abundante, Amém. Sobre a vida de vocês, Amém. E cada vez mais, para além de qualquer literatura, ensino, apesar disso ser importante, que o poder de Deus e o nome de Jesus faça a diferença todos os dias na vida de vocês. Muito obrigado vocês, Manu, nossa equipe. Agora nós vamos orar abençoando eles, né, Manu? Eles têm que abençoar nós. A gente ora abençoando vocês e vocês oram abençoando a gente. Mas faltou aqui, eu lembrei dos meninos, dos filhos. Vamos deixar uma saudação aqui. Um abraço aí para... Mantena, que chama? Mantenha. Uma mantenha é a saudação. Mantenha. Olha, já dá para levar. É Lael, o outro é Eliabe. Lael e Eliabe, eles estão em Guiné? Sim, Eliabe está em Guiné. Inclusive, neste momento, ele está no acampamento bíblico. Lael está estudando engenharia em Portugal. Benção. Engenharia é algo de Deus. Eu posso... Engenheiro aqui também estamos. Então vamos. Significa consagrado a Deus. Glória a Deus. Bênção. Bênção. Sendo o nosso primogênito, colocamos esse nome, né?
que consagramos ele a Deus. Amém. Ele me surpreendeu e me ligou e disse: pai, eu vou fazer teologia. Está fazendo teologia também em Portugal. Glória a Deus. Para além do curso de engenharia, em paralelo está fazendo a teologia. Então aquilo alegrou o meu coração. E ele aprendeu a tocar instrumento e tudo. Está sendo uma bênção. Bênção, glória a Deus. Vamos orar então? Por favor, conduza. Senhor Jesus, nós te louvamos sempre e te damos graça. Nós te louvamos por esses momentos. Te agradecemos pela vida do pastor Charlton, a sua esposa, a irmã Sandra, os seus filhos, Senhor. Que a sua bênção seja abundante na vida deles. Senhor, que a diferença em Guiné-Bissau seja pelo nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, manifesta o teu poder. Nós cremos que o Senhor é um Deus vivo e não há nada que se levante quando o Senhor decide agir. Nós pedimos a tua graça, as tuas mãos estendidas e que elas continuem estendidas sobre Guiné-Bissau, atuando, Senhor, também pela vida do pastor Charlton e da irmã Sandra. Nós te louvamos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe todos vocês que foram enriquecidos com esse podcast. Nós teremos muito mais episódios. Não se esqueçam de comentar, curtir, compartilhar com aquele que você quer que ouça também a palavra de Deus, esses testemunhos maravilhosos que ouvimos aqui, e que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém. Até um próximo podcast. Amém. A ACL Soluções contra Incêndio é uma empresa especializada em consultoria completa para o processo de renovação do auto de vistorias do Corpo de Bombeiros para condomínios, residências e indústrias, incluindo elaboração de projetos contra incêndios, treinamentos de brigada de incêndio, primeiros socorros e instalações de equipamentos para salvar vidas. Gás de Água Centenário. Agilidade que você deseja, qualidade que você precisa. Comprando gás de água através do anúncio do podcast, você ganha 10% de desconto. Prado Motors, sua concessionária em Cabriúva e região. Venha fazer um test drive. Showroom disponível. Atendimento pós-venda. Atendemos aos sábados. Confira nosso estoque e não deixe de falar com nossos vendedores. Acesse agora a página no Instagram, @Prado Motors. Somefis é um escritório de contabilidade focado no digital, que tem como objetivo ajudar os clientes a alcançar o sucesso financeiro, permitindo que se concentrem no crescimento de seus negócios e alcancem seus objetivos pessoais. Os serviços incluem contabilidade mensal, planejamento tributário, consultoria financeira e muito mais. Seja você um empreendedor iniciante, uma pequena empresa ou um profissional autônomo, estamos confiantes que a Somefis pode ajudá-lo a alcançar o sucesso. MyBroker, atendimento personalizado em investimento imobiliário. Na MyBroker você encontra financiamento, aluguel, venda, personalização, serviços de seguro e revenda, tudo em um só lugar, transformando a vida das pessoas através de negócios imobiliários bem-sucedidos. Gravatas Jundiaí tem as melhores gravatas e a maior variedade para você chegar na maior elegância. Ei, líder, no próximo congresso, pense em Gravatas Jundiaí para vestir os varões de sua igreja. Gravatas Jundiaí deixa o crente ainda mais elegante. Joaquim Mateus Neto Advocacia. Soluções em direito da família e sucessões, direito trabalhista, direito previdenciário e direito criminal. Joaquim Mateus Neto, o apoio jurídico que você precisa. O trado motorizado é a solução perfeita para quem precisa cavar buracos com rapidez e eficiência. Com um motor potente e fácil de manusear, esse equipamento é capaz de realizar perfurações precisas em diversos tipos de solo, desde areia até rochas mais duras. Além disso, o trado motorizado é extremamente versátil e pode ser utilizado em diversas atividades, como construções, instalações de cercas, plantio de árvores, entre outras. Seu design compacto e portátil permite que seja transportado facilmente para qualquer local. Não perca mais tempo cavando buracos manualmente. Adquira agora o trado motorizado e aumente sua produtividade de forma rápida e eficiente.